Oi pessoal, esse é um vídeo de introdução ao sistema Hardness, tá? Então vou começar aqui pela tela de login. Aqui vai aparecer o nome da empresa a qual eu estou acessando, tá? Aqui o login e a senha, tá? Então vamos entrar aqui com o meu login e minha senha. O usuário root é um usuário administrador do sistema, tá? Utilizado pelo suporte ao sistema e pelos desenvolvedores, tá? Então vamos lá, entrar. Aqui no sistema eu vou ter a primeira linha, aqui o nome da empresa, né, que eu estou acessando, o nome do usuário, o perfil desse usuário e o nome do banco de dados que eu estou acessando. O menu principal, ele separa aqui os módulos do sistema. Então nós temos aqui cadastros, vendas, estoque, financeiro, fiscal, importação e relatórios. Outros só tem acesso, no caso, ao usuário root, né? E configuração seriam as tabelas de configuração do sistema, tabelas auxiliares, etc. Aqui nós temos uma opção de notificações do sistema. Então ele vai me dar todas as notificações e alertas e mensagens. Temos também a opção aqui de abrir um chamado de suporte e também algumas outras opções aqui de envio de mensagens entre usuários, que nós vamos abordar aí nos vídeos aí futuros. Aqui temos a logo da Hardness e clicando nela ele me mostra que versão que eu estou, o telefone de suporte e também o histórico de alterações dessa versão. Nós estamos acessando uma versão de desenvolvimento, ok? Vamos acessar aqui então as opções do submenu, né? Então nós temos aqui cadastros clientes, transportadoras, todos os cadastros principais. Vamos acessar aqui, por exemplo, clientes fornecedores. Ele vai me abrir uma janela. Essa janela eu vou ter aqui as abas, os botões de ação, então as opções que eu tenho nessa janela, o filtro que eu posso utilizar nessa janela, uma linha aqui de totalização, então ele só está me totalizando o número de empresas que eu consultei, e aqui é o grid em si, tá? É onde vão aparecer as informações. Todas essas telas são padrão, então todas as telas que você acessar no sistema, ele vai ter esse mesmo visual, tá? Aqui nós temos também um menu que ele dá a opção para todos os grids do sistema de imprimir, enviar por e-mail, gerar PDF, gerar um CSV que vai abrir direto do Excel, verificar uma auditoria, e aqui no caso é uma opção que vai aparecer apenas para o usuário root, que ele permite fazer alterações na tela e salvar global, ou seja, salvar para todos os usuários. Também vamos falar disso mais para frente. No grid é possível ajustar o tamanho da coluna. Todas as alterações que eu faço eu devo atualizar depois para que ele seja aplicado, tá? Feito isso já está gravado. Posso mudar a ordem das colunas. Então sempre que eu alterar a ordem, ele vai... Você note que ele vai descer aquela opção. Eu posso ir para cima aqui, mas não vai funcionar. Ele tem que descer o campo. Voltei aqui, desceu, é ali onde ele vai ficar. Certo? É possível ordenar as colunas crescente e decrescente. Então, por exemplo, aqui eu estou em ordem... Aqui no caso ele não está me mostrando em nenhuma ordem, então vamos colocar em ordem crescente. Então você vai ver que vai aparecer esse íconezinho aqui dizendo que essa coluna que está ordenada, flechinha para baixo, está crescente. Se eu ordenar decrescente, flechinha para cima. Posso ordenar essa outra coluna aqui, nome fantasia, né? Ele tira a ordem dessa coluna e vem para essa coluna. É possível também eu ordenar duas colunas simultaneamente ou mais. Eu ordeno a primeira, clico na segunda apertando Ctrl. Aperto Ctrl no teclado, segurando Ctrl, clico, ordeno, e ele agora fez a ordem primeira pela coluna que eu cliquei por primeiro, e segundo a segunda coluna que eu apertei o Ctrl. Se eu clicar aqui e ordenar novamente, ele volta, esquece o que estava antes e passa a assumir o que eu fiz agora. Outra coisa, normalmente nos grids, esses que eu diminuí a coluna, né, eu passando o mouse em cima ele vai me mostrar aqui o nome completo, né, o texto completo do que eu ajustei a coluna. Eu clicando, ele vai abrir normalmente uma opção para eu alterar esse registro. Então cliquei em qualquer lugar, em qualquer coluna aqui na linha, ele vai abrir para alterar. Normalmente eu vou ter uma opção aqui para excluir ou cancelar esse registro, tá?
excluindo ou cancelando, normalmente o sistema vai fazer uma validação, ele vai verificar se existem dados relacionados, ele vai fazer uma checagem de referência, né, de integridade referencial. Ele vai verificar se é possível, se por exemplo esse cliente possui um orçamento, por exemplo, eu não vou conseguir excluir o cliente, senão o orçamento vai ficar com o cliente em branco. Então ele só vai permitir eu fazer a exclusão se esse registro não possuir dados relacionados, ok? Aqui eu posso alternar entre as abas, né? Filtro, como é que funciona? Então eu posso utilizar os campos aqui de filtro todos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu quero saber o cliente, pesquisar pelo nome, distri, por parte do nome. Aqui ele me trouxe só o cliente que tem a palavra distri. Eu clicando aqui eu limpo, filtro novamente, ele volta a ficar sem filtro. Outra coisa que eu posso utilizar aqui, por exemplo, CPF. Eu quero todos que o CPF esteja vazio, ou seja, o CPF esteja em branco. Filtrei, ele me traz tudo que está com o CPF vazio. Outra coisa que você pode utilizar no filtro, ponto de exclamação. Ponto de exclamação seria uma diferente de. Então, por exemplo, diferente de em branco. Eu não pus nada, coloquei só. Ele vai trazer tudo que o CPF está diferente de branco. Ou quero tudo que o CPF. Vamos colocar outra opção aqui, quer ver? Eu vou limpar o filtro, limpei tudo ali, filtrei novamente. Vai mostrar todos os registros. Eu quero todos os clientes que não têm a palavra distri. Essas letras aqui no nome, distri, ou distribuidora, por exemplo. Diferente de distribuidora. Ele me trouxe João porque o outro cliente que nós temos cadastrado tem a palavra distribuidora. Então esse interrogação serve para isso. Certo? Outra coisa que eu posso fazer também, eu quero todos que sejam distri, como a gente já fez anteriormente. Mas também, ponto e vírgula, quero todos que tenham João no nome. Veja que então você pode ir colocando várias opções. Você pode, colocando ponto e vírgula, você pode ir fazendo como se fosse ou, né? Ou tem distribuidora, ou tem João, ou e assim por diante. Vou limpar aqui. Filtrar. Eu posso colocar, por exemplo, todos que tenham distribuidora e que esteja na cidade Curitiba e que esteja no bairro Auer. Obviamente, opa, eu devo ter digitado alguma coisa errada aqui, deixa eu limpar, vamos ver se o que está errado, se foi a cidade, aqui estava o nome errado, aqui, distri. Então, só com distri, mas quero distri que esteja em Curitiba e que esteja no bairro Auer. Obviamente, todos os dados batem, então ele vai trazer aqui, então eu posso usar vários filtros simultaneamente. Se eu sair dessa tela e acessar outra tela do sistema, e eu voltar nessa tela, o último filtro utilizado ele vai ficar memorizado, tá? Então isso por usuário. Então sempre vai ficar memorizado o último filtro por usuário. Um usuário não interfere no perfil de outro usuário. Alterações que eu faça de ordem de coluna, de ordenação, tamanho de coluna, também ficam ativos só valem para o usuário corrente só, certo? Outra coisa, as janelas aqui também elas podem ser redimensionadas, então como funciona no Windows, né? Aqui ele maximiza, minimiza, o minimizar sempre vai trazendo o tamanho mínimo que a janela permite ficar, tá? Nesse caso, por algum motivo ficou configurado no sistema que o mínimo era esse tamanho pequeno aqui. Eu posso também aumentar aqui, posso redimensionar as janelas dessa forma, para cima, para baixo, né? Posso relocar ela na tela e eu atualizando, ele vai dar um refresh aqui na janela inteira, tá? Então esse botãozinho aqui para dar um refresh na janela toda. Posso movimentar ela, fechei a janela, abri novamente, ele sempre vai memorizar o último tamanho de janela que você mexeu, que você redimensionou, tá? E sempre centralizando essa janela na tela. Fazer mais uma experiência aqui. Vamos limpar o filtro. Filtrei. Vamos fazer uma impressão. Ele vai trazer para mim as colunas que estão no grid e eu posso desmarcar as que eu não quero imprimir. Mandei imprimir, ele vai imprimir tudo menos aquelas colunas que eu desmarquei, ok? Aqui no caso faltam configurar aqui os dados da empresa usuária e também é possível colocar uma logo aqui. Então, como está sem essas informações, ficou meio estranho assim
com a logo e com os dados completos fica um visual melhor. Vamos mandar por e-mail isso aqui. Ó, veja que ele já memorizou as últimas colunas que eu desmarquei. Vou mandar por e-mail. Então ele já traz aqui no corpo de e-mail, eu posso digitar aqui para quem eu quero enviar, ok? Enviar, ele vai enviar e encaminhar esse e-mail. Aqui eu também posso digitar, né? Posso inserir mais informações. E aqui eu tenho, posso colocar negrito, itálico, ajustar se quer centralizado, esquerda, direita, né? E entre outras coisas, cor, inserir uma imagem, mudar o tamanho de fonte. E também posso inserir um anexo a esse e-mail. Tá? Então eu posso escolher aqui e inserir um anexo. Outra opção, eu quero gerar um PDF. Seria similar ao imprimir. A diferença é que aquele imprimir que a gente usou primeiro, ele é um HTML. Aqui ele vai gerar um PDF mesmo. Esse PDF que eu posso imprimir, eu posso salvar ele no disco, né, e fazer o que eu quiser, né, no caso, por ser um PDF. Excel. Vai gerar aqui um CSV. Na minha máquina aqui eu estou sem o Excel, mas nos próximos vídeos eu mostro como ele ficaria. Mas ele vai gerar um arquivo e já vai automaticamente fazer um download na tua máquina e já abrir diretamente no Excel. Vamos ver aqui. Eu acredito que essas são as informações assim básicas de usabilidade do sistema. Nos próximos vídeos, a gente detalhando algumas outras opções, alguns outros pequenos de usabilidade, eles podem ser destacados aí e que vão ajudar bastante aí no uso, ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo.